Simone Luce Ernestine Marie Bertin de Beauvoir, mais conhecida como Simone de Beauvoir, nasceu em 9 de janeiro de 1908 em Paris, na França, e faleceu aos 78 anos em 14 de abril de 1986. Foi uma filósofa, ativista, feminista, escritora e memorialista, considerada uma das maiores representantes do existencialismo na França. Foi criada em uma família abastada que perdeu grande parte de seus recursos financeiros após a Primeira Guerra Mundial. Seu pai, George, era advogado e sua mãe, Françoise, dedicava-se à administração da casa, da família e à educação das filhas, Simone e Hélène, irmã mais nova de Simone. Entre 1913 e 1925, Simone estudou no Institut Adeline Désir, uma escola católica para meninas. Mas aos 14 anos, já possuindo independência intelectual, ela se considerava ateia. Mais tarde, ao ingressar na universidade, estudou matemática, literatura, latim e filosofia, a qual tinha mais afinidade. Assim, de 1929 a 1943, se tornou professora de filosofia, sendo uma das mais jovens até então a conseguir o feito. Foi também na universidade que conheceu Jean-Paul Sartre, com quem se relacionou por longos 50 anos, vivenciando um relacionamento aberto, já que era grande defensora do amor livre. Simone começou a publicar seus textos literários e filosóficos durante a Segunda Guerra Mundial e, em 1945, fundou, junto com Sartre e Merleau-Ponty, entre outros, a revista Os Tempos Modernos, dedicada a temas literários e políticos. As ideias de Simone de Beauvoir são ideias que dialogam com o existencialismo de Sartre. Existencialismo esse que prega que a liberdade e a autenticidade são essenciais para a existência do ser humano. Suas principais influências filosóficas foram Hegel, Husserl, Heidegger, Marx, Descartes e Bergson. Algumas das obras de Simone de Beauvoir foram Os Mandarins, que foi em 1954, onde é um romance-ensaio típico do movimento existencialista. Simone ela descreve um ambiente na França entre 1944 a 1948. Ela fala sobre as consequências da guerra, da ocupação alemã e também da resistência. Além de falar também da corrupção moral e da agitação intelectual. E alguns ensaios autobiográficos de Simone de Beauvoir foram Memórias de uma Moça Bem Comportada, de 1958, onde a mesma ela descreve a formação católica que lhe marcou durante seus primeiros anos de vida. E neste livro, ela descreve como foi sua infância, como protegida, mimada, divertida com a incessante novidade das coisas e que eu era uma menina muito alegre. A Força da Idade, em 1960, onde na obra Simone descreve um pouco da sua vida com seu companheiro Jean-Paul Sartre, com quem viveu por mais de 50 anos numa relação nada convencional para a época. A mesma descreve: por isso mesmo confiávamos no mundo e em nós mesmos. Éramos contra a sociedade em sua forma atual, mas esse antagonismo nada tinha de melancólico. Implicava um robusto otimismo. A Força das Coisas, em 1964, onde Simone detalha fatos do cotidiano da intelectualidade francesa, como a montagem de peças, publicações de livros e divulgação de manifestos em revistas. Cerimônia do Adeus, em 1981, onde na obra Simone conta tudo sobre Sartre. O livro é um hipnótico relato da decadência de um homem superior, que é Jean-Paul Sartre. É um estilo de romance e testemunho de Simone que investe pelo declínio da mente poderosa e pela deteriorização do corpo do seu companheiro, onde após a morte de Sartre, Simone se entregou ao álcool e às anfetaminas. E não menos importante, O Segundo Sexo, em 1949, onde Simone publicou seu principal livro, que representou uma desconstrução para os padrões impostos pela sociedade e pela igreja da época. A obra ela alcançou repercussão internacional e serviu de referência para o movimento feminista mundial e marcou toda uma geração interessada, como a autora, na abolição das questões ligadas à opressão feminina e à busca da independência da mulher diante da sociedade. Essa obra é escrita em 2 volumes. O primeiro representa a parte filosófica do pensamento da autora, em que ela apresenta importantes reflexões sobre o existencialismo e o contexto social da época, que trata da maneira desigual os papéis do homem e da mulher. Na segunda parte, Simone traz a célebre frase que explicita a ideia fundamental da filosofia existencialista, segundo a qual a existência procede à essência. Ninguém nasce mulher.
torna-se mulher. Agora, vamos falar um pouco sobre a biografia, alguns conceitos e contribuições de Merleau-Ponty. Ponty foi um filósofo fenomenólogo francês, nascido na cidade de Rochefort, em 1908, que tomou como um ponto de estudo e reflexão a percepção em sua produção filosófica. Ele enfatizou que havia uma consciência e um corpo inerentes que é a análise da percepção, onde se possui uma dimensão ativa e constitutiva da experiência de mundo do indivíduo. O que é a fenomenologia? É assim que Merleau-Ponty inicia sua tese e segue dizendo que o objetivo da fenomenologia é restituir a coisa à sua fisionomia concreta, aos organismos sua maneira própria de tratar o mundo, a subjetividade, sua inerência histórica. O objetivo seria alcançado por reflexões sistêmicas e sistemáticas, de ampliações, de exageros, de especulação e imaginação do objeto em estudo, método próprio e descrição do que se mostra. O objetivo do estudo poderia ser visto de muitas maneiras e de muitos lugares, e é assim que ele se doa à percepção como fenômeno. O que se mostra é aquilo que se mostra a uma consciência. Desse modo, ele também abordou um problema de tradição filosófica, que se agudizou após o desenvolvimento das ciências humanas. A discordância entre a visão que o homem pode ter de si, mesmo pela reflexão ou consciência, é aquela que se obtém relacionando suas condutas às condições externas, das quais elas dependem. Merleau-Ponty procurou resolver essa discordância à luz das próprias experiências das ciências, particularmente da psicologia. Segundo ele, essas experiências demandam uma revisão da ontologia moderna. Também considerou e se propôs a descobrir as significações originárias, como uma trajetória em direção à compreensão humana. Na sua proposta, a racionalidade é também trazida à ciência, preservando o sujeito e o objeto, ou seja, encontrando no mundo de fato o que ele é e quais percepções podem ser confirmadas ou negadas. Para Ponty, o homem nasce aberto ao mundo, com um campo de possibilidades disponíveis, mas ao mesmo tempo ele é limitado por esse mesmo mundo. Assim, não existe nada determinado nem escolha absoluta. É impossível que o homem seja livre em algumas ações e determinado em outras. O homem nunca é somente coisa e nunca somente consciência pura. O homem não pode ser determinado do exterior, porque para que algo pudesse determinar, seria necessário que ele fosse uma coisa. Pois, para Ponty, nunca há determinismo e nunca há escolha absoluta. Nunca sou uma coisa e nunca sou consciência nua. O filósofo francês produziu, na década de 40, 50 e 60, muitas obras, a qual fazem parte do seu acervo de livros. A principal obra, Fenomenologia da Percepção, foi escrita em 1945. Tem também a outra obra muito importante, A Estrutura do Comportamento, de 1942. Para citar um pouco sobre a Fenomenologia da Percepção, a obra de Merleau-Ponty se dá junto com Sartre para balizar a fenomenologia francesa. Basicamente, Ponty ele critica o naturalismo e também o intelectualismo da época, o intelectualismo vigente, fundamentando-se na ação humana. Ele afirma que a abertura de nossa consciência ao mundo sempre já é tecida pelo corpo próprio e seu entorno. O que seria esse corpo próprio? Esse corpo próprio seria sua extensão meramente química e fisiológica. Também esse corpo no lugar de experimentação, de vivência, de morada no mundo. Ele apoiou nas ciências experimentais da sua época, como também nos pensamentos antropológicos. A percepção vinha em primeiro lugar, a ciência em segunda ordem, visto que precisamos perceber para experimentar, para experienciar, influenciado pelo projeto de Edmund Husserl. E, por fim, para a gente ter uma ideia desse livro, Ponty ele
enfatiza que a percepção está enraizada no próprio corpo, o corpo que é meu, aquele que vivencio. Outras obras também presentes, O Visível, o Invisível, de 2000, O Olho e o Espírito, de 1960, O Humanismo e o Terror, de 1947, A Prosa do Mundo, de 1969 e Signes, de 1942.